Professor, eu estava estudando anatomia e vi que a gente tem um monte de nome estranho, um monte de nome esquisito no corpo humano. Inclusive que a gente tem asma na cabeça e asma nos dedos. Um tal de quiasma óptica, um tal de quiasma tendíneo. E tem mais, descobri que o senhor tem corno e não é um só não, hein? Jovens de todas as idades, eu sou o professor Márcio Reis e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Anatomia em 1 minuto. Porque no final do vídeo nós vamos fazer um resumão de aproximadamente 1 minuto com esse monte de nome estranho e esquisito e os seus significados. Essa é a nossa terceira aula de uma série de 3 aulas, que na primeira aula nós trabalhamos os prefixos, na segunda os sufixos e hoje estamos trabalhando nomes estranhos e esquisitos. Nós estamos trabalhando a etimologia de alguns nomes e grande parte desses nomes tem origem latina e grega. Grande parte desse conteúdo foi obtida através desse livro, Tratado de Anatomia Sistêmica Aplicada, de Dídio. Agora, se você acha que você não tem corno, você está muito enganado. Já senta o dedo no like, se inscreva no canal que eu vou contar essa história direitinho para vocês. Vem comigo! Em anatomia humana, nós temos vários prefixos, sufixos e palavras de origem grega e latino. O objetivo aqui é passar para vocês um conjunto dessas palavras que são usuais no nosso cotidiano, que pode te auxiliar a ter um desenvolvimento mais rápido. Inclusive, guardar os nomes, memorizá-los com mais facilidade, se você entender o que exatamente eles estão querendo dizer para vocês. Por exemplo, do grego nós temos a palavra quiasma, que não tem nada a ver com asma, como o jovem falou no início. A palavra quiasma do grego significa X, e no corpo humano se refere a um cruzamento em X. Sendo assim, internamente no crânio nós temos o quiasma óptico, que representa um cruzamento de fibras nervosas do nervo óptico, com esse aspecto em X. Temos também nos dedos o quiasma tendíneo, que é um cruzamento de tendões dos músculos flexor superficial dos dedos e o músculo flexor profundo dos dedos. E, além disso, existem outros locais com esse nome quiasma, por exemplo, quiasma crural, quiasma plantar. Do grego também nós encontramos uma palavra chamada esfíncter. Esfíncter significa segurar firme. No corpo humano, ele tem uma função de válvula, então é um músculo que funciona como uma válvula, ora segurando firme, impedindo a passagem de conteúdos dentro de um tubo, ora se relaxando e permitindo a passagem de conteúdos por esse tubo. Sendo assim, nós podemos encontrar alguns músculos, como por exemplo o músculo esfíncter pilórico. O que esse músculo tem de característica? Controla o esvaziamento gástrico, ou seja, ele controla a saída do quimo do estômago em direção ao duodeno. Músculo esfíncter externo do ânus. Ele regula a excreção das fezes. Músculo esfíncter externo da uretra. Ele regula a excreção da urina, a nossa micção. Já no latim a gente pode encontrar a palavra lobo. Lobo e não lobo. Presta atenção que ninguém está uivando aqui. Apesar da escrita ser a mesma, nós falamos lobo. Lobo significa uma região mais convexa, mais arredondada de uma estrutura. Nós temos no cérebro, por exemplo, uma divisão do cérebro em lobos, porque o cérebro é uma estrutura mais arredondadinha. Encontramos os lobos frontal, parietal, temporal, occipital. Nosso pulmão também é uma estrutura mais arredondadinha. Então nós dividimos essa estrutura em lobos. Por exemplo, no caso do pulmão direito, lobo superior, médio, inferior. Fígado também pode ser dividido em lobos, porque é uma estrutura mais arredondadinha. Se é um pouquinho mais convexa, nós encontramos no fígado os lobos direito, esquerdo, quadrado, caudado. Agora a palavra axial também tem origem do latim e significa eixo, significa pivô. Nós temos a divisão do esqueleto humano em esqueleto axial, que é esse esqueleto pivô, esse esqueleto central do nosso corpo. Podemos encontrar também essa palavra axial com o nome da segunda vértebra cervical, que se chama axis. Axis tem origem axial, significa uma vértebra eixo. E por esse eixo, que é a axis, Atlas consegue rotacionar. E com isso a gente consegue fazer os movimentos de rotação da nossa cervical. Adentrando um pouco mais no latim, temos uma palavra que é um clássico, forame.
forame é uma maneira elegante de dizer buraco. Buraco ou orifício do latim significa forame. Nós temos vários buracos nos ossos, só que a gente não fala buraco, a gente fala forame em grande parte desses buracos existentes nessas estruturas ósseas. Podemos encontrar um forame nutrício, forame oval, forame redondo e o maior dos forames do crânio, chamado forame magno. Magno também é uma palavra em latim, que significa magnífico, o maior de todos. Por isso esse forame se chama magno, porque ele é o maior dos forames. Mas a gente também pode encontrar essa palavra magno em outras estruturas, como o músculo adutor magno, quer dizer que ele é o maior dos músculos adutores do quadril. Veia safena magna, quer dizer que ela é maior das veias safena, localizada no membro inferior. Ainda do latim a palavra córtex. Córtex significa casca, como se fosse um envoltório de uma estrutura, como se fosse uma casca de árvore. Podemos encontrar a palavra córtex cerebral. Se refere à parte mais externa, mais superficial do cérebro, formado essencialmente por corpos neuronais. Podemos encontrar também o córtex renal, corresponde à parte mais externa dos rins. Osso cortical, corresponde ao osso mais externo das estruturas ósseas, com aspecto mais compacto, mais resistente e forte. Em contraposição à palavra córtex, do latim também medula, que significa miolo ou meio. Então nós temos a medula espinhal. A medula espinhal é um tecido nervoso que se localiza ao longo da nossa coluna vertebral, por dentro dela, no miolo dela, passando pelos forames vertebrais. Também podemos encontrar agora nas estruturas ósseas, em especial os ossos tubulares, a medula óssea. A medula óssea se refere a um tecido sanguíneo localizado no miolo, no interior desses ossos. Reparem que apesar da palavra medula ser comum para medula espinhal e medula óssea, são estruturas completamente diferentes. Medula espinhal se refere a um tecido nervoso com capacidade de captar nossa sensibilidade, de gerar nossa motricidade dos membros superiores e inferiores, localizado ao longo da coluna vertebral. Já a medula óssea é um tecido sanguíneo, com capacidade hematopoética de produção, síntese de células sanguíneas. Cuidado com o nome, parece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa igual é que se refere a estruturas que estão no interior, no miolo. Ainda do latim temos a palavra córnea, eu tenho certeza que você estava esperando eu chegar nessa daí. Corno significa uma estrutura no corpo humano com aspecto de chifre, de um pequeno chifrinho, um chifre mais rombo, que não é tão pontiagudo. E algumas estruturas no corpo humano têm esse aspecto de chifre, têm esse aspecto de corno, por isso elas recebem esse nome. Por exemplo, nós temos os cornos anterior e posterior da medula espinhal, fazem parte da substância cinzenta da medula espinhal. Os cornos meniscais, que são muito lesionados na prática desportiva. O corno sacral, uma pequena projeção óssea no sacro com aspecto de corno. No latim ainda, plexo. Plexo significa enlaçamento, rede de interconexões. Por isso, o plexo braquial recebe esse nome, que é um conjunto de nervos cervicais que se entrelaçam para inervar os membros superiores, para inervar os braços. Também temos o plexo lombosacro, é um conjunto de nervos lombares e sacrais que formam um enlaçamento, uma rede de interconexões para inervar os membros inferiores. Podemos também encontrar no meio vascular, por exemplo, o plexo hemorroidário, um conjunto de vasos venosos existente na região anal, na região do plexo hemorroidário. Hilo, a palavra hilo com H, presta atenção aí. A palavra hilo significa uma pequena reentrância em nossos órgãos, como se fosse uma pequena cicatriz. Em termos práticos, quando você ouvir a palavra hilo, significa que ali é a abertura do órgão, seria como se fosse a porta do órgão. Pelos hilos vão passar estruturas neurovasculares do interior do órgão para a parte externa do órgão. Sendo assim, encontramos o hilo renal, hilo hepático, hilo pulmonar, por exemplo. No aspecto perna, a palavra crural. Não é rural, não é curral. Crural significa perna. Podemos encontrar a articulação talocrural, é uma articulação entre o osso talos e a perna. Podemos também encontrar ali um quiasma crural,
A gente já viu essa palavra quiasma, é um cruzamento tendíneo na região da perna. E para a gente finalizar, duas palavras que significam a mesma coisa. Uma de origem grega que significa antímero e outra do latim que significa dimídio. Quer dizer que eu estou querendo saber referenciar lado direito ou lado esquerdo. Em vez da gente falar lado direito, lado esquerdo, a gente fala antímero direito ou antímero esquerdo. Ou também podemos utilizar as palavras dimídio direito, dimídio esquerdo. Porque ambas palavras de origem grega e latina significam metades opostas ou dividida ao meio. É normal a gente utilizar essa terminologia e não falar em lado. Qual lado? Direito e esquerda? A gente fala antímero ou dimídio. Jovem, espero que essas palavras estranhas e esquisitas com seus significados tenham sido assimiladas na sua cabeça ali. Mas o mais importante que você tem que saber é que toda vez que você encontrar uma palavrinha de anatomia, um novo nome, você tente descobrir exatamente o que ela está querendo dizer, que isso te ajuda demais a associar e guardar a informação. No mais, bora para aquele nosso resumão de aproximadamente 1 minuto? Quiasma significa um cruzamento de fibras no aspecto de X. Esfíncter significa segurar firme. São músculos em formato de anel que circundam tubos e regulam como uma válvula a passagem de componentes internos desse lúmen. Lobo, região ou parte mais arredondada e convexa de uma estrutura. Axial significa eixo. Forame, uma maneira elegante de dizer buraco. Magno, o maior de todos, o grandioso. Córtex, casca, envoltório de uma estrutura. Medula, miolo, interior de uma estrutura. Corno, pequena projeção similar a um chifre mais rombo. Plexo, enlaçamento, interconexão de estruturas. Hilo, pequena reentrância de um órgão, como se fosse uma porta. Crural significa perna. E quando eu quero saber lado direito ou esquerdo, antímero do grego ou dimídio do latim. Jovem, daqui a pouco você vai estar falando latim e grego também. No mais, fiquem com Deus e até breve!